postar, tá, pessoal? Para vocês recuperar a nota. As atividades já foram corrigidas. Só vocês esqueceram de tirar a foto e postar na plataforma, tá? Então lá, Cassiano, página 347, vai anotando aí. Página 354 e 355, página 358, e uma atividade que valia 10 pontos, que é do vídeo lá da Formação Territorial do Brasil. Falta me entregar. Diego, tá me ouvindo, Diego? Que? Postar, uma nota ali no caderno, para você postar para mim, numa folha. Página 354 e 355. Qual página? 354 e 55. Página 358. E aquela atividade que valia 10 pontos, que é da Formação Territorial do Brasil. Tá? Tem lá, tudo no capítulo 3 isso. Tá lá no capítulo 3 onde que tem as instruções. Tem as atividades para serem postadas. Gianluca, página 347 e a atividade de 10 pontos. Só. Tá? O resto tá tudo ok. Ok? Beleza? Então postem, gente, que querendo ou não, ajuda lá na média final de vocês. Se não tiver que nem, ficou com 58, tem essas duas atividadezinhas postadas, vai para 60, já fica na média. Tá? Então, vocês pensam assim, quanto maior a nota eu consigo tirar, melhor. Por quê? Porque vai ficar uma nota bonita no boletim, você vai fazer as coisas tranquila, chega lá no final do ano, tá com uma nota boa, você fica mais tranquilo para terminar o ano, não fica tenso, né? Então, essas atividades que eu passo para vocês é importante porque vale nota, tá? E querendo ou não, por mais que vale um ponto, de um em um, você vai fazendo o quê? Chega lá no topo. Então, gente, tem atividade? Posta atividade, a turma de vocês, assim, questão de atividades, nota tá de parabéns, tá? Não tenho o que reclamar. Vocês estão sendo ali pontuais, estão entregando, tá? Continuam assim, vão fazendo, tá? Eu vou postar uma atividadezinha para a gente realizar na quinta-feira, tá? Uma atividade valendo 7 pontos, que daí é o que falta para a gente fechar ali os 100 pontos. Uma atividade valendo 7 pontos. Eu não sei se eu posto 7 questões valendo um pontinho cada uma, ou umas 3 questões, tá? Eu vou postar para vocês, aí a gente vai fazer. Vai ser tipo assim, um trabalhinho ali preparatório para recuperação, tá? Dos 2 capítulos. Aí vocês vão fazer na plataforma, pode pesquisar, vai ser bem fácil, tá? Então, a gente tem ali os meios, vamos aproveitando esses meios que nós temos para tirar uma nota legal, né? Então, é isso aí, minha gente. É isso aí, vamos aproveitar, certo? Beleza? Alguém já está começando com vocês a apostila 3? Eu feliz. Já? Então eu também vou começar depois. Faço a recuperação, depois eu já inicio a apostila 3. Na verdade, ela já começou um tempinho aí. Então tá bom, minha gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para vocês. Alguma dúvida, pessoal, referente à avaliação? Alguma questão que vocês queiram perguntar, que vocês queiram falar? Questionamento. Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês. Depois, à tarde, ali quando tiver um tempinho, deixa eu ver aqui, Cassiano, peraí. Depois, quando vocês tiverem um tempinho, eu postei lá o gabarito, tá? Postei o gabarito da avaliação,
com todas as respostas. Depois, ali à tarde, quando terminar a aula, vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês olhem aquele gabarito, certo? E confiram com as respostas de vocês. Caso tiver alguma coisa, o professor talvez corrigiu errado, aí vocês me avisam que eu vou lá e olho novamente, tá bom? Certo, meus anjos? Então, vamos fazer lá uma revisão do capítulo 3. Deixa eu achar aqui o capítulo 3, vamos lá. Que é sobre o território brasileiro, né? Alguém tem mais alguma dúvida referente à nota? Cassiano, eu mandei para você lá no teu WhatsApp, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre a nota, é só perguntar. Okay. Professor, Oi. o que eu acho mais legal é essas figuras aí que você coloca. Eu? É, Legal, É né? igualzinho você. Né? Então, a gente... primeira vez que eu vi, eu não lembro, eu acho que foi numa prova. Eu olhei e falei assim, ué, mas será que ele fez na intenção de ser ele ou, tipo, só de brincadeira, assim? Aí depois eu fiquei lembrando assim, mas é igualzinho. É eu. Professor. Ai, ai. Gente, então vamos lá. Nós começamos lá no capítulo 3, nós trabalhamos sobre todo o território brasileiro, né? Sobre ali as questões, ó, como está a localização do território brasileiro, certo? Então, nós temos aqui a imagem do território brasileiro, onde que ele está localizado, tá? Nós temos ali as divisões com os países da América do Sul, onde ele faz fronteira com os países da América do Sul. Então, trabalhei com vocês que o Brasil é o quê? O quinto maior país ali com a extensão territorial, tá? Onde que nós temos ali no espaço geográfico brasileiro, nós temos o quê? Uma vasta ali mistura, né, de etnias, várias paisagens diferentes, certo? Então, é o que mostra, né, o espaço geográfico brasileiro, é o que está ali nessa organização do espaço geográfico brasileiro. Temos muitas praias, temos uma população onde que ela é mais densa, na região sul-sudeste, né, no litoral do Nordeste. Temos ali uma das maiores florestas do mundo, que é a floresta amazônica, certo? Então, ali a gente tem a representação, né, do espaço geográfico brasileiro. Então, nós estudamos as características, estudamos as características, né? Estudamos ali o que é o território, para a gente não esquecer que está associado à ocupação, à propriedade, à influência que exerce em um determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio da parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição, tá? Então, isso que é um território, que é o que tem aqui no território brasileiro, nós temos ali o espaço geográfico, onde nós temos uma instituição que é o governo federal que comanda esse espaço geográfico. E aí nós temos as ramificações, né? Temos os estados e temos as cidades, né? Que elas também estão ali cuidando desse espaço geográfico brasileiro, né? Porque se a gente tivesse só na esfera federal, a extensão que o Brasil tem não daria conta de cuidar de todas as regiões. Então, por isso que nós temos ali os estados brasileiros, que é dividido, né, em estado e cidades, né? Para melhor organizar todo esse espaço, porque cada o prefeito vê o que precisa dentro de sua cidade para ser melhorado, o governador dentro do seu estado, através dos prefeitos, né? E o presidente, através dos governadores, vai saber o que precisa ser melhorado dentro do país. Tá? E temos ali a extensão, né, e os limites do território brasileiro. O Brasil em quinto lugar, fica ali atrás de Rússia, Canadá, Estados Unidos e China.
O Brasil tem ali aproximadamente 8 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, é a área aproximada ali do Brasil, tá, gente? Então, ali é a extensão territorial do Brasil. Os pontos extremos, né, que nós estudamos, norte, sul, leste, oeste, os 4 pontos extremos do nosso país, onde eu mostrei também para vocês no Google Maps, né, os pontos, as divisões, a localização do Brasil no mundo, onde que ele está localizado, tá, gente? Na América do Sul, a maior parte do país fica na América do Sul, tá? 93% fica no território, na América, no hemisfério sul, e os outros 7% no hemisfério norte, tá? Então, e o Brasil possui também uma extensa fronteira terrestre e também marítima banhada pelo Oceano Atlântico. Então, nós temos ali 16.795 quilômetros de fronteira terrestre e 10.806 quilômetros de fronteira marítima com o Oceano Atlântico, tá? Essa é a fronteira do nosso país, ok? Espera só um pouquinho. Beleza. Tá, gente? Então, nós temos ali as fronteiras, os limites, né, territoriais do Brasil e limite oceânico. Tá me ouvindo, Luiz Cassiano? Beleza. Tá? Então, nós temos ali fronteira, o tamanho do nosso país, né? Ele tem o quê? 93% do território está localizado no hemisfério sul, tá? E apenas 7% no hemisfério norte. E todo o nosso país, gente, ele está no hemisfério ocidental, tá? Então, nosso país ele está no hemisfério ocidental, 93% no hemisfério sul, 7% no hemisfério norte, bem precisamente, né? Aonde que está situado, localizado o nosso país. Aí nós temos a ocupação do território brasileiro, uma partezinha ali de como que ele foi ocupado, né? Daí nós trabalhamos lá, eu lembrei já que eu não coloquei nos slides. Nós trabalhamos o território, representação e análise. Tá. Lá na página 348 de vocês, lembram que nós trabalhamos a escala? Então, nós trabalhamos lá a escala geográfica, tá, gente? Nessa parte da disciplina, tá? O que seria a escala? A escala seria o que a informa, né? Em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade, ou seja, ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre a área representada e a área que correspondente, né, na realidade. Então, nós temos lá a área representada no mapa e a área que corresponde na realidade, certo? Lá no mapa do município de Belém, cada 1 centímetro representa quantos quilômetros? Quem está com o livro aberto? 40 quilômetros. Muito bem, 1 centímetro representa 40 quilômetros, tá? No estado do Pará, 1 centímetro representa? 180 quilômetros. Muito bem, então ali nós temos as representações, né, dos mapas, a escala geográfica, tá? Aí nós fizemos uma atividade, né, dessas escalas geográficas, nós fizemos uma atividade, certo? E também eu cobrei na prova de vocês, ok? Então, ali 1 centímetro representa, no caso do município de Belém, 40 quilômetros, no caso do estado do Pará, 180 quilômetros, então nós temos essas representações. E aí nós temos ali a ocupação do território brasileiro, né? Como vocês sabem, o território brasileiro não tinha ali a extensão territorial que nós temos hoje, certo? Ele era de uma extensão era bem menor, né? Ali a gente tinha o Tratado de Tordesilhas com a Espanha, tá? Onde que era denominado só o território brasileiro, que é lá no período colonial. Então, após os desembarques dos portugueses em terras que se tornariam território brasileiro, nós temos lá no início do século XVI, tá? Onde aqui os portugueses encontraram vários povos, né? Após ali, no século XVI e XVII, nós tivemos uma ocupação e organização do território brasileiro, né?
onde começaram a desenvolver mais técnicas agrícolas, começaram a expandir ali todo o território brasileiro, tá? E aí nós tivemos ali século XVI. Durante o século XVI, a ocupação portuguesa se deu na faixa litorânea, né? Primeiramente, essa organização se deu na faixa litorânea por quê? Devido à facilidade, né, do transporte, do escoamento ali desses alimentos, da extração ali, da exploração do pau-brasil, né? Então, devido ali à facilidade para escoar essas produções, né, essas extrações também, se tornava mais as atividades econômicas no litoral. Já no século XVII, o que nós temos? Nós temos ali, né, um aumento nesse território, a gente começa a ter ali o quê? A invasão mais a oeste, né? O território brasileiro ele começa a ser expandido, ou seja, os portugueses começam a avançar as terras que eram da Espanha. Por que eles avançam? Porque nesse período não temos ali uma... Como a Espanha não estava expandindo ao leste, né, que é o interior aqui do continente americano, não estava expandindo no interior do continente americano, na parte da América do Sul, o que acontece? Os portugueses eles começaram a invadir, né, buscando mais recursos. Então chegam até a região da Amazônia, onde nós temos ali as drogas do sertão que são extraídas, né, uma outra atividade extrativa do Brasil. Já no século XVIII, olha como que a atividade, já temos ali a atividade mineradora, né, que teve início, olha como que se expandiu, né, as atividades aqui no Brasil. Todas essas atividades, gente, é sempre bom lembrar, que enquanto o Brasil era colônia de Portugal, as riquezas, né, todas essas extrações desses recursos naturais do nosso país, elas iam para Portugal, tá, gente? Aí eles mandam tudo para Portugal, tá? Século XVI, XVIII, século XIX. A mesma coisa, daí a gente tem uma introdução de mais extrações ali nesse período, né? Então nós temos ali, continua a plantação da cana-de-açúcar, a pecuária ela aumenta as suas terras utilizadas, drogas do sertão ali a gente tem junto a borracha, que começa a ser extraída também, tá? Na região amazônica. Ouro e o diamante, ele se expande também, né, a sua produção, algodão, café, mate, cacau e o fumo, né? Então a gente começa a ter essas mais produções, começa a ter ali um maior número de exploração. E o uso da terra também, né, para produção. Aí nós temos os povos indígenas no Brasil, né, que de acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, no ano de 1500 havia entre 1 e 10 milhões de indígenas divididos em 1000 povos, tá? Hoje, segundo o IBGE, né, de 2010, essa população está aproximadamente em 818 mil indígenas. Então, nós tivemos ali um número drasticamente que caiu. Por quê? Pode falar, Júlia. Professor, eu posso ir no banheiro? Pode. Nossa, nem assim na aula online deixa de ir no banheiro, né, gente? Olha só. Então, por que esses povos indígenas diminuíram tanto? Devido, né, à ocupação de suas terras, tá, gente? Lá no início da colonização, o que aconteceu? Esses povos indígenas, aqueles que moravam muito no litoral, para não ser escravizados e não muitas vezes para fugir dos homens brancos, o que acontece? Eles acabaram migrando, né? Já naquele período, lá em 1500, migrando para a região amazônica, que era uma região onde que não estava habitada. Ou seja, tinha índios, porém ela era menos habitada. Então, por isso que hoje a maior concentração dos povos indígenas está onde? Na região amazônica, tá? Por isso que nós temos essa maior concentração na região amazônica de terras indígenas, de terras ali que são demarcadas como indígenas e não podem ser exploradas, devido a esse processo desde o início lá da colonização do Brasil. E claro, né, e desses de entre 1 e 10 milhões de indígenas, né, divididos em 1000 povos, claro que nós tivemos ali uma perca muito significativa, né, que hoje não temos mais toda essa quantidade de povos indígenas, cada um com suas culturas diferentes, que nem ali
eu quis mostrar aqui nessa imagem, nos dias atuais, né, mais recente, a gente tem trouxe ali 3 características de indígenas, vocês observam ali pela forma como eles se vestem, tá? A forma como que eles estão caracterizados demonstra ali que são povos indígenas diferentes, de etnias ali diferentes indígenas, tá? Então nós temos ali vários povos indígenas. Essa atividade, ó, quem não tinha feito, faça, tá, gente? Faça, me entrega, nem que ganhe um pouco menos de nota, mas já ajuda lá na média final, tá? Queria perguntar para vocês, com base nesses mapas das páginas 350 e 351, lembram lá quais produtos da floresta e produtos agrícolas passaram a ser explorados e cultivados na transição do século XVII para o século XIX? Ó, século XVII para o século XIX. Olham lá na página 350 e 351 do livro de vocês. Quais que não tinham e passaram a ser explorados? Cacau, A borracha, diamantes, algodão, café, cacau, mate e fumo. Isso. Muito bem. Borracha passou a ser explorada, algodão, café, mate, cacau e fumo começaram a ser cultivados, né? Então, são os produtos que eram cultivados e que passaram a ser cultivados no Brasil. Aí nós tivemos um novo modelo, né? Vindo já para a organização da atualidade no Brasil, nós tivemos o quê? No século XX, uma intensificação no processo de urbanização e industrialização. Então, o Brasil, né, ele passa ali por um processo de industrialização, passa por um processo de expansão das atividades, nós temos ali o êxodo rural, temos a construção de Brasília, então foram vários eventos, né, que começaram a acontecer no Brasil, várias mudanças começaram a acontecer no Brasil, né? Começa lá do século XX, no início, ali em 1930, com Getúlio Vargas, aí depois passa por JK, né? Essas expansões dessas atividades no Brasil, onde que JK ele expande já o que Getúlio estava fazendo, ele dá um tapa na bundinha ali das indústrias e começa a colocar mais indústrias ainda no Brasil. Então, nós temos, com essa industrialização, tem o que? A mecanização do campo, nós temos ali o êxodo rural, que seria o quê? As pessoas saindo do campo, indo para a cidade, trabalhando nas indústrias. Aí um pensamento lá, JK tem uma brilhante ideia do que? De integrar o Brasil, né? Com esse negócio de integrar o Brasil, ele o quê? Decide construir Brasília no centro do país, né? Bem na região central. Por quê? Para integrar melhor ali as regiões brasileiras, né? Para ficar mais próximo das regiões norte e nordeste do país. E também, né, por uma questão também de proteção, porque a capital federal sendo no litoral, a invasão seria mais fácil, certo? Certo, pessoal? Então, isso ajudaria mais, tanto na integração como na proteção da capital federal. Tá? Então, aqui nós temos as redes, né, interligação das atividades, onde que mostra ali como que está dividido o mapa, a atual organização ali do espaço, né, brasileiro. Então, nós temos essa integração, ok? As estradas sendo construídas, né, a circulação dos produtos. Então, nós começamos ali a ter uma organização, né, do espaço geográfico brasileiro. Aí nós temos o quê? A ampliação das vias rodoviárias e a integração das regiões, né? Para quê? Para facilitar o escoamento de alimento, desenvolver as regiões. Temos a construção de empresas na região Nordeste, né? Porque melhorar ali o desenvolvimento daquela região, né? Aumentar ali o poder aquisitivo daquela região, dar emprego para a população, certo? E também a agricultura, né? Como vocês estão vendo, aqui nessa imagem nós temos o quê? Uma máquina colhendo algodão. Quem diria, né? Uma máquina colher algodão. Esse algodão aqui antigamente era colhido tudo à mão, gente. Tudo por boias frias, né? Os conhecidos como os boias frias.
toda essa população colhia à mão o algodão ali que era produzido. Agora não, a gente já tem máquinas, né? Cada vez mais a modernização, né? Isso dali é fruto do quê? Tudo fruto desde lá dos anos de 1930, né? Quando a gente começa a expansão da atividade industrial no Brasil. Aí nós temos ali as atividades econômicas, né? Coloquei ali setor primário e secundário, tá? Onde que nós temos ali agropecuária e extrativismo, que é ligada ao setor primário, a indústria ligada ao setor secundário, né? É onde que o Brasil, a partir do desenvolvimento dessas economias, fica entre as 10 maiores do mundo, tá? O Brasil entra ali na briga mundial pelas maiores economias do mundo. Aí nós temos a agricultura, que é uma agricultura, no Brasil, ela passa cada vez mais a ser moderna, é uma agricultura que a gente tem ali o uso de máquinas, né? Temos maquinários modernos, tecnologia, tanto na área de sementes, como na área ali da genética dos animais. Temos ali os gêneros agrícolas mais produzidos no Brasil, né? Onde o Brasil, principalmente a monocultura, né? Que ela passa a ser praticada principalmente. Nas pequenas e médias propriedades, a produção é mais voltada para o sustento da família e para o comércio de alimentos. O que seria sustento da família e comércio de alimentos? Seria ali a produção de hortaliças, né, mandioca para o consumo ali da população, tá? Não para fazer ali derivados da mandioca, mas é mais para o consumo da população, porque a gente tem que saber que a mandioca, para os seus derivados, ela precisa ter mais amido, tá? Para a produção, certo? Então, nós temos ali a agricultura familiar, né, tendo uma grande importância na alimentação, porque 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar. Pecuária no Brasil, a pecuária ela passa a ser ali, ter uma criação mais intensiva, por mais que os gados bovinos, grande parte ela é produzida, criada de forma ali extensiva. O Brasil começa ali a ter o quê? Uma introdução, né, da pecuária intensiva, né, um menor espaço e maior produção, tá? Ela começa a ser desenvolvida no nosso país, certo? Então nós temos ali a maior parte das propriedades rurais, a criação de gado bovino ainda de maneira extensiva, tá? E temos também a criação de animais de maneira intensiva, que é no caso aqui de aves, né, suínos, gado leiteiro, até gado de corte já está começando a ser criado de maneira intensiva, tá? A gente tem ali, por mais que ainda a maior parte é extensiva, tá, gente? Extrativismo no Brasil, tá? Então ali a gente tem uma extração de borracha na floresta amazônica, ainda tem muitas riquezas sendo extraídas no Brasil. Quando a gente tem a riqueza extraída dessa maneira, ela é uma forma onde que não agride tanto o meio ambiente, tá? Isso daqui é uma extração mais tradicional, tá? Dessa maneira, porque não vai agredir. Você vai tirar o produto e não vai agredir o meio ambiente. Diferente aqui numa mineração, né? Onde que a mineração ela agride muito mais o meio ambiente, devido a vai escavar, vai formar para separar o solo ali do minério. Você vai precisar da água, vai ficar aquele lodo, né? Para separar os dois. Aí é o que acontece, né? Se não é feito de uma forma adequada, acontece o que aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho, né? Que a gente tem o estouro da barragem, né? De minérios de ferro, certo? Nós temos a produção industrial no Brasil, né? Que ela ganha muita importância ali nas décadas de 1950, tá? Na década de 50, século passado, aonde que a gente aumenta a produção industrial, onde que a riqueza do país, né, 21% da riqueza do país era gerada no país através das indústrias, né? Então a gente tem ali vários parques industriais que começam a ser construídos no nosso país, tanto, né, nos ramos metalúrgico, siderúrgico, petroquímico, né? Várias partes, bens duráveis e bens não duráveis, né? Que principalmente era de bens não duráveis, as indústrias no Brasil, ali no final do século XIX, início do século XX, o que seriam esses bens não duráveis? Roupas, bebidas, calçados, né? E passa a ter ali atividade industrial de bens duráveis, que entra o quê? Automobilística, que entra no Brasil, né? Através das empresas de automobilismo entrando no Brasil, nós temos o quê?
o aumento, né, do uso ali, do uso de carros, maquinários, né, do uso de maquinários, certo? No Brasil, tá? A gente tem ali um aumento, certo, pessoal? Então, isso tá aumentando, aumenta o poder ali de compra e competitividade, tá? Aí nós temos aqui aonde que estão os principais tipos de indústrias, bens de produção, os pontinhos vermelhos, né? Vocês observam que sempre o que nós vamos ter? Por mais que tenha em todo o Brasil, a concentração maior fica onde? Na região sudeste e região sul. Por que que vocês têm que entender isso? Por que que fica mais na região sudeste e na região sul? Devido, né, ali aos meios de transporte, devido à qualidade das rodovias, tá? Para ter ali esse escoamento dessa produção, tá? Certo? Então, quando se tem mais... Professor, Oi? é a região sudeste E aqui a região sudeste e a região sul. As que têm ali uma maior concentração de indústrias, né? De tipos de indústrias diferentes. Por quê? Devido a serem os lugares onde nós temos ali um número maior de rodovias, ferrovias também, principalmente na região sudeste. Usam ali as ferrovias... do período lá, quando o Brasil produzia muito café, principalmente da produção do café, então essas ferrovias são usadas também para esse tipo de produção, né, das outras produção, tá? Dos consumos duráveis, não duráveis, né? Então ali é uma interligação, né, gente? Tudo começa a ser ali interligado. Então, devido ao mercado financeiro também ficar principalmente na região sudeste, é um dos motivos ali para ter um maior número de rodovias, tá? Então, é dessa forma que é gerada ali como que está organizado, né? Hoje, claro, que nós temos muito mais empresas espalhadas pelo nosso país, né? Tá aumentando ali em outras regiões também. Por quê? Porque está tendo uma melhor organização ali das rodovias, aumentando, tá? E aí nós temos ali atividades de comércio e a prestação de serviço no Brasil, vai representar o setor terciário e contribui, né, para o aumento do PIB, tá? E geram o maior número de empregos da população economicamente ativa. A população economicamente ativa, que vai ali entre 18 e 60 anos, né? É a população que está apta ao trabalho, certo? Então, gente, de cada 100 pessoas, 100 brasileiros, 71 estão ligados nessas atividades, ok? Então, o setor do comércio, ele tem crescido, a prestação de serviço tem crescido muito no nosso país. Aqui tem uma foto representando, né? Um gráfico também, onde que representa ali o setor terciário, 71% da população, secundário 28%, primário, que é a área da agrícola e extração, por cento. Por que o primário é o menor? Devido, né, à tecnologia sendo usada no campo, precisa menos mão de obra para o trabalho. Meios de transporte que nós temos no Brasil. Rodovias asfaltadas 213 quilômetros, ferrovias 28 quilômetros, hidrovias e trechos navegáveis 41 mil quilômetros, certo? Então, são os meios de transporte que nós temos aqui no Brasil para o escoamento da produção, para o escoamento das indústrias, né, da produção das indústrias, da produção agrícola. Então, é os meios que nós temos, certo? Então, essas aqui, as rodovias, né, maior parte da circulação de cargas e pessoas, fica onde? É concentrado pelas rodovias, tá, gente? É onde que nós temos ali a maior uso, né? Então, desde 1950, com a integração ali de todas as regiões do país, né, com a construção de Brasília, nós temos uma maior integração dessas rodovias. Beleza, minha gente? Pessoal, a aula está acabando, tá? Quarta-feira eu retomo a parte das rodovias e termino o capítulo, e aí a gente já começa fazendo o campo e a cidade no Brasil, explico, tá? Quinta-feira, daí eu já passo uma atividadezinha, vejo se eu consigo passar na quarta, senão eu passo na quinta, atividade na plataforma, tá, gente? E aí a gente vai terminar